Glória a Deus por esta manhã tão preciosa, tão linda. Nós vamos abrir a palavra de Deus em 3 porções das Escrituras nesta manhã. Vamos primeiro abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Depois, nós vamos ler a palavra também no livro de Romanos e, por fim, vamos ler a palavra de Deus também em 1 João. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Vamos agora ler a palavra em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Agora, vamos ler 1 João, capítulo 3. Oh, aleluia. Glória. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glórias ao nome de Jesus. Meus amados, a palavra de Deus está nos falando nessas 3 porções que lemos, de alguma coisa que explica o que você tem passado
e como nós devemos reagir diante daquilo que temos passado. Em primeiro lugar, em Gênesis, no capítulo 3, a palavra de Deus diz-nos, mostra-nos, que Deus fez o mundo. Algumas coisas Deus criou, e depois, em cima daquilo que Deus criou, Deus formou outras coisas. E a palavra de Deus diz-nos que quando o homem pecou, quando o ser humano pecou, então a natureza foi sujeita à vaidade, segundo Romanos capítulo 8. E a palavra vaidade aqui, ela significa falsidade, perversidade. Vaidade é tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é perverso. E a Bíblia diz então que a natureza foi sujeita à vaidade, por causa daquele que a sujeitou. Então lá em Gênesis, no capítulo 3, e Romanos capítulo 8, a palavra de Deus fala da mesma coisa. A Bíblia mostra então que a natureza foi sujeita à perversidade, e o próprio Senhor falou que haveria alterações na natureza, que haveria mutações na natureza. E diz a palavra de Deus que o Senhor falou, e agora então a natureza vai começar a produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos. A natureza mudou, e a natureza vem em constantes mutações. E a ciência tem mostrado que essas mutações que existem na natureza sempre produzem algo mal, não algo bom. Diferentemente da preconizada evolução, o que existe é uma involução. São coisas más. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, uma epidemia causada justamente por uma mutação desses vírus. O coronavírus já existia antes, só que houve uma mutação e produziu então isso que chamam de o SARS-2. E este SARS-2, por sua vez, ele está sofrendo novas mutações, que são as chamadas variantes. E isso estava profetizado na palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 3, que nós acabamos de ler. E a palavra de Deus então diz que toda a natureza sente o impacto do poder das trevas. E Deus fala uma coisa interessante na sua palavra, que a natureza geme. Nós não escutamos o gemido na natureza, mas a palavra de Deus diz que a natureza geme, os animais sofrem. E aqueles irmãos que já tiveram ou têm até mesmo um animal de estimação, quem sabe você já sofreu vendo um gato, um cachorro, um cavalo, uma vaca, definhando, e você apegou o seu coração àquele animalzinho, e você sofre vendo o sofrimento daquele animal. A palavra de Deus diz que toda a natureza está gemendo debaixo desta vaidade, desta perversidade, que foi causada pelo pecado, porque Deus havia dado ao ser humano o domínio da terra, mas quando o ser humano se põe debaixo do jugo de Satanás, então toda a natureza é sujeita à ação do diabo. E a Bíblia diz então que toda a natureza geme. E diz a palavra de Deus também que aqueles que têm as primícias do Espírito, aqueles que já foram alcançados pelo Espírito Santo,
assim como um dia toda a natureza vai ser redimida, assim aqueles que já foram alcançados, que primeiramente foram alcançados pelo Espírito de Deus, também eles gemem, a exemplo do que a natureza geme. E aqui a palavra de Deus então está nos mostrando uma característica de quem nasceu de novo, de quem tem a semente de Deus na sua vida. Nós lemos agora já lá em 1 João, no capítulo 3, verso 8 e 9, que aquela pessoa que nasceu de Deus, aquela pessoa que tem agora a natureza de Cristo na sua vida porque se entregou ao Senhor, esta pessoa não vive pecando, não vive na prática do pecado. Quem sabe vai errar de vez em quando, quem sabe alguma vez vai ter algum problema, mas ele não vive na prática do pecado. Ao errar, ao pecar, se arrepende, volta atrás, chora na presença de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui que quando nós nascemos de novo e temos então as primícias do Espírito Santo, existe uma característica na nossa vida que nós também gememos. A Bíblia diz que assim como a natureza geme, aquele que tem a característica de Deus, a semente de Deus na sua vida, geme também, aguardando a redenção. Vemos então que todas as pessoas que estão contentes com este mundo, isso é sinal de que a pessoa não nasceu de novo. Talvez você, irmão, tenha se sentido tão desconfortável neste mundo. E você fica até preocupado, e você, quem sabe, pensa assim, mas será que eu estou entrando em depressão? Não, isso não é depressão. Isto é o desprendimento das coisas deste mundo que nos causa a presença da semente de Deus em nossa vida. Quando você olha para este mundo e você sente aquela dor no coração, quando você geme, quando você diz, Senhor, que bom que a tua vida fosse hoje, que a tua vinda fosse hoje. Isso não é escapismo. Isto é esse gemido que a natureza também sente, que a natureza também geme e você geme. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo também geme. Então a palavra de Deus fala de 3 gemidos que existem na face da terra. O gemido da natureza, o gemido dos que têm as primícias do Espírito, e no versículo 26 de Romanos 8 fala sobre o gemido do Espírito Santo que geme por nós. A natureza geme pela sua redenção, nós gememos pela vinda de Jesus e o Espírito Santo geme pelas nossas vidas. Há um gemido que chega na presença de Deus, tanto da natureza, quanto da igreja, quanto do próprio Espírito de Deus. E a palavra de Deus, então, nos fala em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, que diante desta situação, Deus olha para a terra e Deus envia o seu Filho Jesus para destruir as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todas essas mutações que ocorrem, porque a natureza está debaixo daquele que a sujeitou, são agora colocadas em xeque diante da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Então, assim como lá no Jardim do Éden, Deus profetizou que a natureza iria sofrer, o impacto do pecado, que a natureza iria produzir coisas que para o homem seriam como espinhos, seriam como cardos. E aí nós estamos vendo bactérias, estamos vendo vírus, estamos vendo tantas coisas na natureza que causam mal ao homem, quando a natureza, na sua originalidade, foi feita muito boa. A Bíblia diz que quando Deus fez todas as coisas, Deus viu que tudo era muito bom. Então tudo que não existe de bem na natureza,
todas aquelas mudanças da natureza que produzem espinhos para o ser humano, que destroem o corpo humano, que destroem a vida humana, são causados pelo pecado. São causados por esta ação diabólica, que agora, vindo Jesus, temos a possibilidade então de ver essas manifestações, estes resultados da ação do diabo. Nós temos a possibilidade de vê-las destruídas. Ainda nesta madrugada, um irmão de uma das nossas congregações me enviou um relato médico a respeito do seu filho. E eu estava ouvindo um longo relato médico. O médico dissertou durante 18 minutos para a nora desse nosso irmão que me mandou este áudio. Para depois de 18 minutos, então ele dizer para aquela senhora, e ela se pôs a chorar então neste momento, para dizer: olha, seu esposo tem poucas horas de vida. E o que ele explicava, o que aquele médico explicava? Aquele médico dizia: olha, o fulano, ele teve a Covid, e ele conseguiu vencer a Covid. Ele conseguiu vencer, ele passou, ele não morreu na Covid. Mas quando ele foi entubado, ele foi contaminado por uma bactéria. E essa bactéria não existe na natureza. Essa bactéria se cria dentro das UTIs. Não existe nem sequer fora de uma UTI. Não existe nem sequer no hospital. E o médico dizia: há bactérias que não existem na natureza, mas elas se criam, se formam dentro do hospital. E há outras, ele dizendo, que se formam somente dentro de uma UTI. São bactérias poderosas. E ele dizendo: nós estamos utilizando no seu esposo os 5 antibióticos mais potentes que existem. Mas esses antibióticos não estão fazendo nenhum efeito no seu esposo. Essas bactérias são tão poderosas que tudo que nós fizemos, tudo que nós estamos tentando fazer, não é suficiente. A medicina, então, com seus mais potentes antibióticos, com as substâncias que são feitas para destruir estas vidas, para destruir estas mutações que não foram criadas por Deus, que não existem na natureza, mas são criadas lá dentro. São mutações que acontecem justamente lá dentro. Por que acontece dentro dos hospitais isto? Porque lá dentro dos hospitais existem então os remédios mais fortes. E quando uma dessas bactérias consegue, em suas mutações, vencer estes remédios mais fortes, que só existe dentro de uma UTI, só existe dentro de um hospital, a partir do momento que elas conseguem resistir àquilo, elas se proliferam e elas produzem novas superbactérias, super poderosas, que estão imunes a qualquer tratamento. É disso que Deus estava falando. Era isso que Deus estava avisando o ser humano lá no Gênesis capítulo 3. Milhares de anos atrás, Deus estava falando aquilo que a ciência descobriu somente há alguns anos. Deus estava já profetizando para um ser humano que não conhecia biologia, que não conhecia bioquímica, que não conhecia essas coisas. Deus estava dizendo: olha, por causa desta sujeição ao pecado, por causa dessa sujeição ao mal, estas coisas vão acontecer na natureza. E agora, meus amados irmãos, se existe esta possibilidade desta criação, ou melhor, não é criação, é uma deformação daquilo que Deus criou. Se existe essa possibilidade, então como que vamos fazer?
Qual é a solução quando chegamos diante destas deformações da natureza que nem os mais potentes antibióticos conseguem debelar? Quando chegamos diante de uma deformação de um vírus, quando a ciência toda da Terra tenta um remédio e não consegue achar, nós temos também na Bíblia, a mesma Bíblia que profetizou lá no Gênesis capítulo 3, essa mesma palavra, que antes, repito, que houvesse ciência, que houvesse os cientistas, que houvesse os laboratórios, que houvesse as descobertas das superbactérias, antes que a ciência pudesse imaginar qualquer coisa, Deus já estava dizendo o que hoje está acontecendo. Esta mesma palavra nos dá solução. Esta mesma palavra diz: é para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Deus está nos chamando para um projeto. Deus está nos chamando para uma missão. Quando a ciência não tem solução, quando os antibióticos não têm solução, quando a medicina não encontra saída, quando os laboratórios não encontram uma resposta, Deus está chamando agora a sua igreja. Deus está chamando o seu povo. Deus está chamando a mim e a você para exercer um cristianismo de ação, para exercer um cristianismo de resultados, para exercer um cristianismo não de teoria, mas um cristianismo de prática, um cristianismo que se levanta contra as obras do diabo, um cristianismo que exerce a posição de corpo de Cristo na terra. Deus está chamando a mim e a você. Deus está chamando a nossa igreja, Deus está chamando o Ministério Restauração para se colocar em pé, aleluia, para se levantar como um homem só, para se levantar como um soldado, e mais que um soldado, como um exército, e enfrentar as obras de Satanás. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele dá poder para a minha vida, Ele dá poder para a sua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus tem me dado a oportunidade de, nessa pandemia, ter entrado em algumas UTIs. Os médicos terem me permitido de entrar em algumas UTIs, e eu dou glórias a Deus que em cada uma dessas que nós entramos, a morte foi vencida, a morte foi vencida, a enfermidade foi rompida, aleluia, o cerco de Satanás foi destruído, as muralhas caíram por terra, e o prisioneiro que estava naquela prisão saiu livre. Oh, glórias ao nome do Senhor. Nesta manhã o Senhor está me chamando, o Senhor está te chamando, o Senhor está nos revelando algo precioso, o Senhor está mostrando para mim e para você qual é o nosso papel nesta situação. O meu papel, o teu papel é representar o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. É por esta razão que estamos nessa campanha Abril de Vitória. Estamos vendo coisas que Deus está fazendo que nós não imaginaríamos. Oh, glória a Deus! Na semana passada nós tivemos um exemplo no plano governamental. Lá no Supremo Tribunal Federal houve uma decisão que pareceria ser uma destruição, pareceria ser uma grande derrota para a igreja, mas apesar daquela decisão, nós estamos aqui com os horários mais flexibilizados. O que é isto? Isto é a ação da igreja, isto é o poder da oração da igreja. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Os prognósticos da ciência diziam que neste mês de abril seria 6.000 mortos por dia, mas ao invés de ser 6.000 mortos por dia, o
número está decrescendo. O que é isto? Eu tenho absoluta convicção que é o poder da oração da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque para isto ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. E ele falou em João no capítulo 14: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai e ele vos enviará o Espírito Santo, e vocês farão obras maiores do que eu fiz. Oh, glória a Deus! Deus está chamando você, Deus está chamando a igreja, Deus está colocando na sua mão e na minha mão uma arma poderosa que é suficiente para destruir as obras do diabo. A palavra de Deus diz nos meus irmãos que depois da vinda do Senhor Jesus Cristo haverá pragas muito piores do que a que estamos vendo. Depois da vinda do Senhor Jesus, haverá eventos que vão chegar a matar uma parcela de 30% da população da terra. Imagine o que é isto. Esta pandemia aqui não chega aí a 1%, não chega a isto. 1% de 200 milhões de pessoas seriam 2 milhões de pessoas, estamos aí em 300 mil. Agora imagine só algum evento que matasse 60 milhões de pessoas no Brasil. Deus está dizendo na sua palavra que haverá estas catástrofes. E por que essas catástrofes vão acontecer depois da vinda de Jesus? É justamente porque o corpo de Cristo vai ser retirado da terra. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Por que não existe coisa pior hoje, pastor Gerson? Porque tem um corpo aqui. Porque existe um corpo. Existe o corpo do Senhor Jesus Cristo. Existe o corpo do Senhor que se manifestou para destruir as obras do diabo. Oh, glória a Deus! Quando você, meu irmão, você que geme, você, irmã, que geme, você que não está contente com esta terra, você que anseia pela vinda do Senhor Jesus Cristo, você que tem o coração que geme pela eternidade, quando você dobra os teus joelhos e você levanta a sua mão e você diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu penetro no mundo espiritual, eu entro agora nas regiões celestes e eu repreendo toda ação do diabo. Você não enxerga, você não pode ver com os seus olhos físicos, mas existe uma reação tremenda no mundo espiritual. Aleluia! É por isso que não acontece coisa pior. Se essas bactérias escapam dessas UTIs aí, imagine se essas bactérias começam a proliferar sobre a terra, que os maiores médicos, cientistas, laboratórios não conseguem descobrir um remédio para destruí-las. Imagine o que seria. E por que isso não acontece? Porque o corpo de Jesus está aqui. Porque o corpo daquele que se manifestou para destruir as obras do diabo está aqui. Ah, mas este corpo vai ser retirado. Daqui a pouquinho, este corpo que anseia para subir para o céu. Aleluia! Este corpo que geme como geme a natureza, ele vai ser retirado daqui. E essa terra virará um caos. Aleluia! Essa terra virará uma catástrofe. Mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! É para isso que Deus te chamou. Oh, glória a Deus! É para isso que Deus nos chamou neste mês de abril. É por isso que Deus nos chamou aqui nesta manhã. Aleluia! Oh, glória! É por isso que o Senhor está nos chamando. Nesse dia 11 de abril, o Senhor te trouxe aqui para você exercer a autoridade do corpo do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus!
para como o corpo do Senhor Jesus você pisar sobre serpentes e escorpiões, para como o corpo do Senhor Jesus nos levantarmos contra este mal, nos levantarmos contra esta ação maligna, nos levantar contra este espírito de morte, esta vida maligna, esta deformação que existe nesses vírus, nessas bactérias, em vegetais, em plantas. Isto é a obra de Satanás. Isto é a ação do diabo. O diabo não tem poder criador. O diabo não pode criar nada. Qual é o poder do diabo? O poder do diabo é o poder deformador. Ele deforma a criação de Deus e transforma esta criação de Deus em algo agressivo ao ser humano. Este poder Satanás tem. A Bíblia diz, Deus falou isto. Lá em Gênesis, lá quando o homem pecou, lá no jardim do Éden. Mas se o diabo tem o poder deformador, Deus deu para nós o poder restaurador. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, que nome precioso este ministério restauração! O poder que Deus deu para a igreja, poder de restaurar as deformações malignas. O diabo então produz a deformação, e essa deformação de Satanás produz a deformação no corpo humano. Voltando ao áudio deste médico que eu estava escutando, ele estava dizendo para aquela senhora, ele dizia, olha, eu passei o dia inteiro do lado do seu esposo, passei o dia inteiro do lado dele, apliquei tudo que eu sei. Ele dizia para ela, eu quero que a senhora me entenda, eu quero que a senhora me compreenda, eu apliquei tudo que eu sei, mas não consigo fazer nada. Ele estava dizendo, quando o vírus do coronavírus atacou o pulmão do seu esposo, ele causou uma inflamação. Ele disse, é como se a senhora fizesse uma ferida e tivesse aquela casquinha de ferida em cima. Depois sai aquela casca de ferida e vem aquela pelezinha que não tem elasticidade. E ele dizendo, é isto que aconteceu no pulmão do seu esposo. Ele foi curado do coronavírus, o vírus se foi, mas ele atacou as paredes do pulmão, e agora as paredes do pulmão é como aquela pelezinha que vem depois da casca de ferida. E ele dizendo, e essa pelezinha não tem poder de absorver o oxigênio de forma correta, e agora em cima dessa pele as bactérias estão atacando, e nós não conseguimos fazer nada. Ah, meus irmãos, eu via na voz daquele médico um embaraço terrível, eu via na voz daquele médico como que um desespero. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus. Aleluia! Deus pode restaurar a pele daquele pulmão. Foi isso que aconteceu com alguns irmãos que passaram por este vale. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o pastor Valdenir, pegar um exemplo aqui perto, que quando tinha 1% de vida, o Senhor foi lá e destruiu as obras do diabo. E restaurou o pulmão, restaurou os alvéolos pulmonares. Oh, glórias a Deus! Para isto se manifestou o Filho de Deus, e para isto o Filho de Deus te levantou, para isto o Filho de Deus te chamou. Entenda o poder que está nas tuas mãos, irmão. Entenda, irmão, o poder que está quando você dobra os joelhos. Oh, glória a Deus! Olha que coisa impressionante! Debaixo dos joelhos da igreja está a salvação deste mundo. Está a única possibilidade de que as pragas não se alastrem neste mundo. E isso tudo vai acontecer quando o corpo sair daqui da terra. A cabeça já está lá em cima.
O nosso Senhor já está sentado no seu trono. Em breve Ele vai recolher o seu corpo dessa terra, a sua igreja, a sua noiva, que Ele comprou com o seu precioso e maravilhoso sangue. Vamos nos colocar em pé neste momento. Vamos exercer essa autoridade no mundo espiritual.